Oi, meu nome é Maria Luísa e hoje vou contar uma história assustadora para vocês. Você sabe qual o som de uma criança sendo devorada viva? É um grito abafado que se transforma em gargarejo, depois silêncio eterno. O quibungo engole suas presas através de uma boca gigante nas costas, mantendo-as conscientes durante horas no estômago ácido. E esta noite vou te contar como ele escolhe você. E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal que mergulha fundo nas lendas mais sombrias do Brasil. Hoje vamos falar de uma das criaturas mais aterrorizantes do nosso folclore. Se você é novo aqui, se inscreva no canal e deixa aquele like que ajuda muito. E ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo sobre o terror brasileiro. Mas antes de começar, um aviso. Este conteúdo contém elementos intensos de horror. Recomendo para maiores de 16 anos. A história do quibungo não começou aqui no Brasil, galera. Ela nasceu do outro lado do Atlântico, nas profundezas da África, entre os povos bantus, muito antes dos navios negreiros cruzarem o oceano. Nas tradições bantus, o quibongo, ou quibungo, como era conhecido lá, não era apenas um monstro qualquer. Era um guardião sobrenatural, uma força da natureza que punia crianças que desrespeitavam os ancestrais ou quebravam os tabus sagrados da tribo. Imaginem, uma criatura que habitava onde nem os espíritos ancestrais mais corajosos ousavam pisar. Um devorador que se alimentava da pureza infantil, sugando lentamente a essência das crianças para que a agonia durasse eternidades. Mas quando os navios negreiros partiram da África carregados de almas acorrentadas, levaram mais do que pessoas, levaram medos ancestrais, lendas vivas, pesadelos encarnados que atravessaram o Atlântico no porão pútrido das embarcações. E vocês sabem o que acontece quando uma lenda se alimenta de tanto sofrimento durante meses? Ela cresce, se fortalece e chega ao destino muito mais faminta do que quando partiu. Nas matas da Bahia, Pernambuco e Alagoas, o quibungo encontrou seu paraíso. Terra rica, florestas densas e, o mais importante, crianças abundantes. Aqui, ele não apenas sobreviveu, ele evoluiu. Os primeiros relatos foram nas senzalas. Crianças desapareciam durante madrugadas sem lua, deixando apenas traços de terror no ar e um cheiro doce e pútrido que grudava nas narinas por dias. As mães escravizadas criaram cantigas para proteger os filhos, melodias que, na verdade, eram feitiços desesperados, cantados entre lágrimas. Ensinavam que o quibungo vinha buscar quem desobedecia, quem saía sozinho na escuridão, quem não respeitava os mortos. Mas a criatura evoluiu além do controle, deixou de ser apenas guardião da disciplina e tornou-se predador insaciável que caçava qualquer criança, independente de comportamento. Havia provado sangue inocente demais, desenvolvido o vício pela pureza que apenas os pequenos possuem. Agora vou descrever para vocês essa abominação e garanto que depois desta descrição, vocês nunca mais vão conseguir andar perto de uma mata sem sentir arrepios. Imaginem um lobo gigantesco, não um lobo comum, um lobo do tamanho de um urso que aprendeu a andar ereto, mas manteve toda a sede de sangue multiplicada por 1000. 3 metros de altura, pessoal, 3 metros. Corpo coberto por pelos grossos, negros, sempre grudados de lama, suor e outras substâncias que vocês preferem não saber o que são. A cabeça é desproporcional, inchada como se tivesse sido espancada por martelos invisíveis. O focinho alongado goteja saliva ácida que corrói qualquer coisa, deixando buracos fumegantes na terra por onde passa. Os dentes, meu Deus, são lâminas serrilhadas que se regeneram constantemente, sempre afiados para rasgar carne tenra.
como se a natureza tivesse projetado especificamente para causar o máximo de sofrimento possível. Mas são os olhos que destroem qualquer vestígio de sanidade. Duas esferas vermelhas que brilham no escuro, sem pupilas, como se fossem janelas abertas para as fornalhas do inferno. E quando fitam uma criança, dizem que é possível ouvir sussurros de outras vítimas implorando: corre, corre enquanto pode. Mas o verdadeiro horror mora nas costas. Entre as omoplatas há uma abertura circular com mais de meio metro de diâmetro. Bordas de carne viva, sempre pulsando como se tivesse vida própria. É uma boca independente, com lábios grossos e úmidos, dentes dispostos em espirais que levam a uma garganta sem fundo. Essa boca se move sozinha, abre e fecha fazendo sons de sucção que ecoam pela mata como beijos molhados de gigante faminto. Quando quer capturar uma presa, o quibungo inclina o corpo para frente, fazendo a abertura se escancarar como portal para dimensões de tormento puro. O cheiro, vocês não conseguem imaginar, é doce demais, enjoativo como fruta podre fermentando ao sol, misturado com odor de carne decomposta e algo metálico que lembra sangue velho. Um cheiro que gruda nas narinas e contamina tudo ao redor por dias. Prestem atenção em cada palavra que vou falar agora. Conhecer os métodos do quibungo pode salvar uma vida, ou pelo menos fazer com que a morte seja mais rápida. Ele não caça por impulso como animais comuns. Possui inteligência primitiva, mas cruel, capaz de planejar ataques complexos que podem levar semanas para serem executados. Primeiro, observa, estuda, memoriza cada detalhe da vida de suas futuras vítimas. Prefere crianças entre 5 e 12 anos, idade perfeita entre inocência manipulável e personalidade desenvolvida o suficiente para sentir terror real. Mas sua preferência verdadeira são as crianças curiosas demais, teimosas, que fazem perguntas inconvenientes, que não aceitam não como resposta. O primeiro estágio é psicológico. O quibungo emite uma frequência sonora que apenas crianças ouvem claramente. Não é som comum, é vibração que ressoa diretamente nos ossos do crânio. Para adultos, parece vento ou insetos. Para crianças, é o chamado irresistível. Esses são plantações, sonhos onde a mata se torna parque de diversões, onde árvores são escorregadores gigantes, onde uma voz carinhosa promete aventuras impossíveis. A criança acorda obcecada, falando constantemente sobre brincar na floresta. Segunda fase, imitação vocal perfeita. O quibungo reproduz com precisão absoluta vozes de pessoas queridas, pais, irmãos, avós, até mesmo amigos da escola. Escondido na vegetação, chama pelo nome da criança com entonação familiar, prometendo surpresas, doces, brinquedos novos. A criança inicialmente resiste, lembra dos avisos dos pais, mas a voz é tão conhecida, tão carinhosa. Começa a se aproximar da mata durante brincadeiras, procurando a fonte daquela voz querida que a chama com tanto carinho. Terceira fase, aparição física enganosa. Numa noite sem lua, o quibungo assume temporariamente forma humana de alguém que a criança ama incondicionalmente. Pode ser pai falecido, avó querida, até mesmo versão adulta da própria criança, prometendo mostrar como ela vai ser quando crescer. Aproxima-se sorrindo, braços abertos, falando palavras que apenas aquela pessoa saberia, compartilhando memórias que só existiam entre eles.
A criança corre em direção ao ente querido, coração cheio de alegria e saudade. É só quando está ao alcance das garras que a máscara cai. Os olhos se tornam brasas, o sorriso revela presas gotejantes. A forma amada se dissolve, mostrando a besta faminta por trás da ilusão. Mas já é tarde demais. Garras atravessam o peito da criança, erguendo-a no ar enquanto ela grita de terror e traição. Então, vem o momento mais macabro. O Kibungu inclina o torso para a frente. A boca das costas se escancara como um buraco negro faminto. Joga a criança lá dentro, mas ela não morre imediatamente. Permanece consciente no estômago ácido, sentindo a carne se desfazer lentamente, enquanto ouve ecos de outras vítimas que ainda não foram completamente digeridas. Dizem que o processo pode durar dias. Dias de agonia consciente, de terror absoluto, de compreender que não há escape possível de um tormento que parece eterno. Agora vou compartilhar um relato que chegou até mim através de uma seguidora do canal. Ela me deu permissão para contar, mas pediu para não revelar sua identidade. Vou chamá-la de Ana. Ana mora no interior da Bahia e tem um filho de 8 anos chamado Pedro. Criança esperta, curiosa, sempre fazendo 1000 perguntas sobre tudo. No início do ano passado começaram a acontecer coisas estranhas. Primeiro foram os desenhos. Pedro chegava da escola e passava horas desenhando sempre a mesma coisa, uma figura grande, peluda, com algo parecendo uma boca gigante nas costas. Quando Ana perguntava o que era, ele dizia: "É meu amigo da mata, mãe. Ele me chama para brincar." Ana achou estranho, mas pensou que fosse imaginação de criança. Até que começaram os pesadelos. Pedro acordava todas as noites gritando, suando frio, falando sobre tio da floresta, que queria levá-lo para lugar especial onde crianças nunca ficam tristes. A situação piorou quando Pedro desenvolveu obsessão pela mata que ficava atrás da casa. Passava horas olhando pela janela como se algo o puxasse com cordas invisíveis. Resistia a entrar em casa quando brincava no quintal, sempre olhando em direção às árvores. Ana tentou todos os métodos que a avó tinha ensinado. Sal grosso nos cantos da casa, ervas de proteção, orações sussurradas ao pé da cama do menino, mas Pedro estava cada vez mais distante, mais fixado na floresta. Na noite que mudou tudo, Ana acordou às 3 da manhã com um pressentimento terrível. Correu para o quarto do filho, cama vazia, janela escancarada, pegadas pequenas na terra úmida, levando direto para a escuridão da mata. Pegou lanterna e facão, saiu correndo floresta adentro seguindo o rastro. Ouvia a risada do Pedro ao longe, conversa animada com alguém, como se estivesse no parquinho, brincando com o melhor amigo do mundo. Quando finalmente chegou numa clareira pequena, viu cena que ela jura que nunca vai esquecer. Pedro estava de costas para ela, conversando alegremente com figura que parecia ela mesma. Era Ana, ou pelo menos algo usando perfeitamente sua aparência. "Vem, meu amor", dizia a criatura com voz idêntica à de Ana. "Mamãe trouxe surpresa especial para você, mas precisa fechar os olhinhos e se virar de costas para receber." Ana gritou o nome do filho com toda a força dos pulmões. Pedro se virou confuso, viu a mãe verdadeira e, por um segundo, hesitou entre as duas versões. A criatura também se virou, e Ana viu a verdade. Não era ela, era algo usando sua face como máscara mal ajustada. Os olhos eram 2 buracos negros com brasas pulsando no fundo,
e a boca se abria grande demais, revelando fileiras infinitas de dentes pontiagudos. E quando a coisa inclinou o corpo para frente, Ana viu a abertura monstruosa se escancarando nas costas. Ana correu gritando em direção ao filho, mas o que aconteceu a seguir foi rápido demais. A criatura agarrou Pedro num movimento fluido, impossível para algo tão grande, e o arremessou dentro da boca das costas. Ana ouviu o grito do filho sendo abafado. Viu mãozinha pequena tentando se agarrar na borda da abertura antes de ser sugada para dentro. O som, ela disse que o som molhado de criança sendo engolida viva ainda ecoa nos pesadelos dela. A criatura fitou Ana com aqueles buracos negros onde deveriam estar os olhos. Sorriu com a face falsa dela mesma. Fez uma reverência zombeteira. Depois, desapareceu entre as árvores como uma fumaça densa, deixando apenas aquele cheiro doce e pútrido impregnado no ar. Ana ficou ajoelhada na terra fria até o sol nascer. Nos 3 dias seguintes, ainda ouvia ecos distantes de choro infantil vindo da mata. Pedro nunca foi encontrado. Oficialmente foi classificado como ataque de animal selvagem. Mas Ana sabe a verdade, e por isso ela me procurou, para que eu contasse essa história, para que vocês protejam as crianças que amam. Baseando-se nos relatos tradicionais e em histórias como a que acabei de contar, existem sinais que podem indicar a presença do quibungo na região. Crianças fazendo desenhos repetitivos de criaturas com bocas nas costas. Obsessão súbita com florestas ou matas próximas. Pesadelos recorrentes envolvendo amigos da floresta ou vozes que chamam na madrugada. Comportamento distante, como se algo as puxasse constantemente. Resistência em ficar dentro de casa ao anoitecer. E o mais preocupante, conversas com amigos imaginários que prometem aventuras na mata. Segundo as tradições populares, existem formas de proteção. Sal grosso espalhado nos cantos da casa e embaixo das janelas dos quartos infantis. Ervas como arruda, guiné e alecrim plantadas ao redor da propriedade. Orações de proteção sussurradas antes das crianças dormirem. Nunca permitir que crianças brinquem sozinhas, próximo a matas, especialmente após o pôr do sol. Manter janelas dos quartos infantis fechadas durante a madrugada. E, principalmente, estar sempre alerta a mudanças comportamentais estranhas. Mas a proteção mais poderosa, segundo todas as tradições, é o amor verdadeiro e a vigilância constante. O quibungo, dizem os mais antigos, não consegue penetrar lares onde o amor familiar é genuíno e a atenção aos pequenos é constante. Olha, pessoal, independente de acreditarmos ou não nessas lendas, elas representam muito mais que simples terror. São sabedoria ancestral transformada em história, ensinamentos de proteção passados através de gerações. O quibungo, assim como a cuca, o bicho-papão e outras figuras do nosso folclore, ensinava às crianças a importância de obedecer aos pais, de não se afastar sozinhas, de respeitar os perigos da natureza selvagem. Essas histórias criavam vínculos familiares mais fortes, obrigavam adultos a prestarem atenção constante nos pequenos, desenvolviam um senso de comunidade onde todos cuidavam de todas as crianças. Preservar essas lendas é preservar nossa identidade cultural, é entender
como nossos antepassados lidavam com medos universais e protegiam seus entes queridos numa época onde os perigos eram muito mais reais e presentes. Se você chegou até aqui, se ouviu toda essa confissão sombria, então carrega agora o mesmo peso ancestral que gerações carregaram antes de nós. O conhecimento que protege, mas também que marca para sempre. Destroça esse botão do like se o vídeo te arrepiou. Se inscreva no canal, porque toda semana tem mais lendas brasileiras que vão fazer você questionar cada sombra na sua casa. E ativa o sininho para não perder nenhum terror nacional. Comenta aqui embaixo, você já ouviu relatos parecidos na sua região? Conhece outras versões do Kibungo? Quer que eu fale sobre qual criatura do folclore brasileiro no próximo vídeo? E principalmente, abracem suas crianças esta noite. Abracem forte, sussurrem no ouvido que são amadas, que estão protegidas, porque amor verdadeiro é a única barreira que nenhum monstro consegue atravessar. Mas cuidado! Se ouvirem voz estranha chamando na madrugada, se sentirem cheiro doce e pútrido no ar, se virem pegadas estranhas na terra, corram. Corram e não olhem para trás, porque ele pode estar mais perto do que vocês imaginam. E talvez já tenha escolhido a sua próxima vítima. Até a próxima, amigos e amigas. E lembrem-se, o Brasil tem mais mistérios sombrios do que vocês conseguem imaginar.